Olá, muita luz neste dia, muita paz, muito amor, envolvendo os seus corações, o seu dia, o seu lar. Que a paz, o amor possa chegar até você neste momento. E vamos assim elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos estar falando um pouquinho do livro Sinal Verde. Este livro, ele traz a mensagem para nós refletir hoje sobre as divergências. O que são divergências? São maneiras diferentes de pensar, são maneiras diferentes de agir. E o que mais existe, no nosso planeta é exatamente isso. São maneiras diferentes de ser. Então, lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Você pode claramente discordar, sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário, tanto quanto nos acontece os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo que lhe acate o modo de crer. Mas, se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então, como fala aqui na mensagem, nós todos, cada um de nós, temos o direito de pensar da forma que a gente quer pensar ou da forma que a gente tem condições de entender as coisas. Nós temos o direito de agir da forma que a gente quiser agir, de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências. Então, cabe a cada um de nós respeitar o outro, respeitar a maneira de pensar do outro. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos angariar pessoas que estão à nossa volta, que elas tenham aversões em relação à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir, porque nós estamos discordando da maneira que ela pensa, da que ela acredita, né?
do que ela acredita que ser verdade. Então nós temos que entender que cada um consegue enxergar as coisas com o seu próprio olhar, com a sua própria forma de entender as coisas, de compreender, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua idade, com a sua maturidade ou com a sua imaturidade. Porque muitas vezes a gente vê numa criança um espírito ali maduro, mas também, por outro lado, às vezes a gente vê num adolescente, num adulto, um espírito totalmente imaturo. Então nós temos que respeitar a maneira da outra pessoa ser. Isso é difícil? Às vezes é difícil. Mas a partir do momento que eu quero ser respeitada, que eu busco, entendimento uns com os outros, eu também preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso começar a entender as pessoas, a forma de cada um ver e olhar a vida, as coisas, as situações. Na verdade, a gente precisa de buscar essas diferenças para o nosso crescimento, para uma nova maneira da gente enxergar a vida. E não achar que só nós é que estamos certo. Nós temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes a gente tem o hábito de achar que só a nossa maneira de ver as coisas, de entender as coisas, é a mais correta. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por que que eu quero desvalorizar o outro? Por que que eu quero achar que só eu tenho a verdade? Nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, no meu entendimento. E a experiência do outro não conta? E a vivência que ele tem da vida não conta? Então vamos procurar aproveitar a experiência do outro para ver o que pode acrescentar na minha vida. Vamos observar a maneira do outro olhar a situação que nos apresenta para ver, quem sabe, essa maneira dele olhar a vida, dele enxergar a vida ou a situação também possa nos acrescentar. Então, nós temos que entender que as diferenças, elas existem. E elas existem não é por acaso. É porque Deus colocou todos nós juntos, para que nós possamos aprender uns com os outros, para que nós possamos auxiliar uns aos outros a melhorar, a crescer como espíritos, como seres humanos, para que nós possamos aprender os valores da vida uns com os outros. Então vamos, deixar de sermos essa pessoa que acha que só nós temos razão em tudo, só nós temos a verdade, só nós somos os mais inteligentes, os mais sábios. Nós podemos aprender uns com os outros. É para isso que nós estamos aqui neste planeta, no mesmo barco, para que nós possamos aprender, para que nós possamos dar o exemplo, exemplificar, para que o outro possa aprender conosco. Então não adianta a gente forçar as situações, forçar a pessoa a enxergar com os nossos olhos. Então nós precisamos respeitar o direito do outro, a forma da pessoa pensar e entender as coisas. Aí desta forma nós vamos não só respeitando, mas obtendo o nosso respeito também. Porque a pessoa vai ver que apesar de eu não concordar, que eu enxergar diferente, mas eu aceito a forma dele pensar. Eu aceito a forma dele agir,
Então é isso que nós precisamos começar a observar, a entender, a saber conviver uns com os outros de maneira saudável, de maneira tranquila, de maneira leve. Para que a gente ficar buscando, né, apontar o outro, o erro do outro, o jeito do outro? Para que a gente ficar apontando? Todos nós temos liberdade de ser o que nós somos. E, aliás, nós devemos ser o que nós somos. Exatamente, eu não preciso ser igual ao outro. Eu não preciso copiar o jeito do outro porque é mais bonito, porque é mais legal. Não preciso. Eu posso ser eu mesma. Então, seja você mesmo. Respeite a si e ao outro. Né? Então, vamos ter essa liberdade de divergências. Nós podemos conviver com as divergências naturalmente. Nós podemos respeitar o outro e sermos respeitados, conforme cada um queira ser, conforme cada um é. Então vamos levar isso para o nosso dia de hoje, para que nós possamos aprender a amar as pessoas como elas são, aprender a gostar do outro, daquilo que nós entendemos que são virtudes. E todos nós temos, né, as nossas virtudes, o nosso cadinho divino. Todos nós temos, porque somos filhos de Deus, filhos da divindade. Então vamos aprender a amar o outro com a sua forma de ser, com o seu jeito de ser. E assim nós também seremos amados da forma que nós somos. Então, gratidão a todos, que todos possam ter um dia muito feliz, muito alegre e com muita luz. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado.